Um ótimo dia para você e muito obrigada pela sua audiência. Giro do Esporte, pintando na área, invadindo a telinha da Educativa até o meio-dia 15. Destaque para o Operário, que após vitória sobre o Goiatuba, se prepara para mais um desafio decisivo na Série D do Brasileirão, o Itabirito, no próximo domingo, hein? Hoje tem o segundo episódio da série Mamães em Movimento. Vamos mostrar um método desenvolvido por uma profissional de educação física de Campo Grande, direcionado especialmente para mulheres grávidas, que ajuda no parto e até depois dele. E pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, já foram definidos os classificados para as quartas de final. Vamos falar de esporte. Vem comigo, porque a edição desta quarta-feira, 2 de julho de 2025, já está no ar. Hoje é o dia D para a segunda divisão do futebol sul-mato-grossense. É que às 14h, a federação realiza o conselho arbitral com representantes dos clubes interessados em disputar a competição, que garante 2 vagas na elite do futebol estadual em 2026. No encontro serão discutidos regulamento, fórmula de disputa, calendário e demais detalhes técnicos e administrativos. A previsão é que o campeonato comece no finalzinho do mês de agosto e siga até novembro. E vamos falar de Série D? Após a vitória sobre o Goiatuba, o Operário se prepara para mais um desafio decisivo. Vai encarar o Itabirito neste domingo e promete entrar em campo com uma postura mais ofensiva. Mas o time também enfrenta baixas no elenco e ajustes na última hora na escalação. O Operário continua sua preparação para mais um compromisso no Campeonato Brasileiro Série D. Pelo Grupo A7, o Galo enfrenta no final de semana a equipe do Itabirito de Minas Gerais. O time treinou no Jacques da Luz visando essa partida. Jogadores e comissão técnica não puderam atender à imprensa. Um pedido da diretoria operariana que quer foco e concentração para a partida que promete ser decisiva. O Operário venceu Goiatuba na última rodada por 2-1 jogando em casa e chegou aos 9 pontos conquistados. Apesar da vitória, o time ainda ocupa a penúltima posição do Grupo A7. O duelo contra o Itabirito, neste domingo às 14h30, é encarado como mais uma final para o Galo. A expectativa é de uma postura mais ofensiva da equipe. Mas a preparação também teve baixa. O zagueiro Vinícius pediu desligamento e não faz mais parte do elenco. Na semana passada, o meio-campo Fernandinho, o atacante Everton Canela, além de Caio César e Léo Souza, também deixaram o grupo. Para reforçar o time, a diretoria apresentou 2 nomes, o atacante Lucas Loto e o meio-campo Anderson Paulista. E o repórter Ricardo Paredes, que esteve ontem no treino, está aqui com a gente. Ricardo, você descobriu mais uma baixa no Operário. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Eva Regina. É o Vinícius, zagueiro, né, do Operário Futebol Clube. Vinha sendo titular, mas no último jogo, aqui em Campo Grande, contra o Goiatuba, não ficou nem no banco de reservas, né? Então, preferiu pedir o seu desligamento aí ontem de manhã. Então, já não faz mais parte do grupo do Operário para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Operário que apresentou só 2 reforços, né? E o técnico Rafael Pereira vai trabalhar com esse grupo aí até a próxima rodada, pelo menos. Não sei se vai chegar mais algum outro jogador ou não, mas o Operário está aí, firme e forte para enfrentar o Itabirito. E nós não podemos conversar com os jogadores, nem com a comissão técnica do Operário Futebol Clube, diretoria que é foco total da equipe nessa partida que é importante contra o Itabirito, né? O Itabirito que estava em último lugar, né? Aliás, estava na 7ª posição, agora está em último lugar. Então é um jogo importante para o Operário,
para subir um pouquinho mais aí na tabela de classificação. Eu fiquei preocupada com um detalhe. Você comentou com a gente que no jogo do fim de semana, né, do Operário, tinha apenas 5 atletas ali no banco de reservas. Agora serão 4? Até porque o lateral direito que ia jogar acabou sentindo contusão ali no aquecimento, aí entrou outro jogador que estava no banco para completar a equipe, né? Então, acabou só com 5 jogadores no banco, a equipe do Operário no jogo passado, e vamos aguardar o que vai acontecer nesse final de semana lá contra o Itabirito. Outra pergunta que não quer calar, né? O Operário já havia anunciado, inclusive a gente falou aqui no programa ontem, que o treino seria com portões fechados. Você conseguiu furar o bloqueio ali para fazer algumas imagens? Eu pude conversar, né? Eu entrei lá no treinamento, pude conversar com a rapaziada antes, né? Principalmente a diretoria, né? O pessoal, o diretor de futebol do Operário, né? E o Thiago, e deixou a gente fazer as imagens, só que infelizmente não pudemos fazer as entrevistas com os jogadores nem com a comissão técnica do Operário na tarde de ontem. Mas nós temos uma entrevista exclusiva em Ao Giro do Esporte com o presidente do Operário, Nelson Antônio. Ele que acredita na força do grupo, mesmo com algumas mudanças, para conquistar a classificação para a segunda fase na competição nacional. Um time que estava totalmente desacreditado, mas a gente acredita no time. A gente que tem falado com a comissão técnica, os atletas, a gente acredita nessa equipe, a gente acredita nesse grupo. E a gente tem condições, sim, de chegar na classificação. É difícil, mas jogando como eles jogaram aqui, tendo a disciplina tática e o desempenho que eles tiveram hoje em campo aqui, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir o objetivo. Tá? Mas mesmo que não consiga, jogando da forma como jogou hoje, já é um grande alento para a gente, porque a gente vê uma diferença enorme na forma de jogar e na vontade de jogar. Então é isso que a gente espera do atleta que defende a camisa do Operário, e é isso que a gente espera de uma comissão técnica que veio aqui defender as cores do Operário. Tá certo, está bem animado e confiante, né? Tem que ter esse pensamento positivo, tem que confiar na equipe, né, Paredes? Essa entrevista foi no sábado, após a vitória contra o Goiatuba, então o Coronel Nelson, que é o presidente do Operário, estava bastante animado, né, com a primeira vitória jogando em casa e com o futuro da equipe na sequência da competição. Eu achei legal a gente colocar hoje essa entrevista, né, para a gente mostrar como que está a equipe do Galo para a sequência da competição nacional. O Nelson Antônio, presidente, está animado. Me parece que com a chegada do novo treinador também deu uma diferenciada. Você acha que deu um tchan na equipe, né? Deu uma diferenciada. Ele está trazendo trouxe alguns jogadores que ele conhece, né? E alguns jogadores que ele viu e não gostou estão indo embora, né, Virginia? Lembrando que você participa com a gente do Giro do Esporte, 99214-4513, 99214-4513, o DDD é o 67. Quem está por aqui é o Tony, acompanhando o programa. Muito bom dia, Tony. Obrigada pela companhia, viu? Tem mais participação. Bom dia ao Jesuíno da Copa Vila 2. O jogo de ontem em Cotia, São Paulo 1, Atlético Paranaense 3. Os 2 goleiros foram muito bem. Meu neto Pedro Lopes, do Atlético Paranaense, fez boas defesas. Obrigada, Jesuíno, por informar a gente. Ele que ontem mandou mensagem e falou que ia ter o jogo, né? Exatamente. Que bom, né, que o neto do nosso amigo Jesuíno conseguiu fazer boas defesas e o Atlético Paranaense, olha só, venceu o São Paulo lá em Cotia, lá no centro de treinamento do Tricolor Paulista. Grande resultado. Bom dia, Eva Regina, que Deus abençoe todos nós. Um abraço, fica com Deus, é o Tuxo. Muito obrigada, Tuxo, pela sua participação. Bom dia. Eu acho o time do Galo vem melhorando, fechou mais o meio-campo. Próximo jogo, coloca o meio-campo Vila Nova, o Wendel, no lugar do Bidic, só isso, e vamos para cima. Outra coisa, esses bandeirinhas daqui são muito fracos, meu Deus. Quando vai ter eleição no Galo, vocês sabem, quem está aqui com a gente é o Wilson Moreira. Então, ó, o Wilson já fazia uma alteração aqui na equipe. Já quer tirar o presidente também, né? Já está perguntando quando tem eleição, tá de né? Brincadeira, acabou de entrar, já quer tirar o presidente. E ele diz o seguinte, coloca no meio-campo, né, o Wendel no lugar do Bidic. É que o Wendel está machucado. Não dá, então, para fazer essa alteração. Eu perguntei ontem, lá no treino, sobre o Wendel, que está assistindo falta do Wendel, né? E... Assim como o Wilson Moreira, você também sentiu falta do Wendel? Também, porque o Wendel é um bom jogador, bom atacante, cria boas jogadas ali pela ponta direita. O jogador está machucado, né? Não sei se até domingo, que é o dia do jogo, vai estar recuperado para poder atuar.
Tá certo. Então, o Operário joga domingo, 2h30 da tarde, contra o Itabirito, de Minas Gerais. É a 11ª rodada do Grupo A7 do Brasileirão da Série D. Vamos na tela? Vamos conferir, então? Vem comigo. Mostrar. Vamos conferir os jogos. A única mudança na tabela que vinha sendo divulgada foi essa do Operário, que era Seria sábado, foi para domingo. Passou para domingo, 2h30 da tarde. O restante está como era realmente, né? Sábado, 2 da tarde, Cianorte e Monte Azul, 3 da tarde, Inter de Limeira e Cascavel, e às 4 horas tem Goiatuba contra Uberlândia, jogo do Galo, 2h30 da tarde, domingo, contra o Itabirito. Então, ó, torcedor do Galo, fiquem esperto, então. Domingão, a partida, 2h30 da tarde, contra o Itabirito. E no próximo bloco tem o 2º episódio da série Mamães em Movimento. E nós iremos mostrar uma profissional de educação física daqui, viu, da capital, que criou um método direcionado especialmente para as mulheres grávidas. Será dada largada nesta quinta-feira em Campo Grande, na fase estadual da 14ª Copa Pantanal de Voleibol, uma das mais tradicionais competições de base da modalidade em Mato Grosso do Sul. A competição reúne 22 equipes, categorias sub-13 e 17, tanto categoria feminina como masculina. Participam times de 6 municípios sul-mato-grossenses. Só de Campo Grande são 4 equipes. As disputas serão nos ginásios do Sente, Guanandizão e Círculo Militar. Amanhã, então, a partir das 4 da tarde, sexta e sábado o dia todo. E no domingo estão programadas as finais. No domingo pela manhã, fica a dica para vocês. E uma gravidez saudável e sem desconforto é o desejo de toda gestante, né? Para isso, muitas apostam na atividade física, no controle das dores que o peso da barriga provoca. Pensando nisso, uma profissional de educação física aqui da capital criou um método direcionado especialmente para as mulheres grávidas, que ajuda no parto e até depois dele. No 2º episódio da série Mamães em Movimento, eu vim conhecer uma atividade que está transformando a forma com que as gravidinhas se preparam para esse momento tão especial. É o método Bali. Vem comigo! Idealizado pela profissional de educação física Renata Bali durante a própria gestação, o método valoriza a individualidade de cada mulher, respeitando necessidades, capacidades e a fase da gravidez em que está. Cada movimento é pensado para proporcionar bem-estar, saúde e confiança para esse período tão intenso e transformador. O exercício ele é essencial na gestação, ele é um dos pilares essenciais na nossa vida, né? Na saúde da mulher. E então o exercício ele entra para uma gestação saudável, sem dores, né? Evitando aí pressão alta, evitando uma diabetes gestacional e também para o parto, porque eu tenho esse olhar de trabalhar as posições de parto, a mobilidade, movimentos de alívio de dor na gestação que são utilizados no momento do trabalho de parto e um trabalho após o parto também. A metodologia é desenvolvida sempre respeitando o ritmo e as limitações de cada gestante. E olha que em mais de 10 anos de atividade, inúmeras gravidinhas já passaram pelo espaço. Eu sei que já passaram mais de 1.000 gestantes por aqui. Uma delas é a médica Isabela Ibrahim, grávida de 7 meses da Luísa. Ela encontrou nas aulas uma aliada para ajudar tanto na gestação como no parto. Eu sei que muitas gestantes, elas enfrentam problemas com redução de mobilidade durante a gestação, né? Vai enfrentando dores na coluna, vai ficando mais restrita. E eu desejei ter uma maior liberdade, né? Até porque eu preciso continuar trabalhando até o final da minha gestação, então eu preciso realmente de fortalecimento, eu preciso ter as condições para continuar o meu trabalho, seja no hospital, seja em casa. Então eu sei que esse tipo de exercício, esse treinamento, ele me fornece isso que eu preciso. Emily Strick, que é arquiteta, está na 2ª gestação.
Grávida de 9 meses do Bento, ela já utilizou o método na primeira gravidez e não teve dúvidas em repetir o aprendizado. Quando eu descobri agora essa segunda gestação, não tive dúvidas. Eu falei, não, eu preciso de novo voltar para aquele tipo de treinamento, porque eu acho que também a gente tem que desmistificar aquela coisa de... Hoje está muito na moda, a mulherada fazendo crossfit, corrida e aqueles exercícios pesados, mesmo com barrigão. E aqui eu descobri que, na verdade, a gente precisa, num exercício, relaxar e não tensionar. Então, por isso o direcionamento ele tem que ser muito bem feito na gestação. Porque se você não direciona para algo que vai relaxar e que vai te auxiliar no horário do parto, de você conseguir ter uma mentalidade de soltar, você prende e você força, e é a hora que você faz o exercício errado e que pode causar laceração, pode atrasar o parto, vários fatores que eu descobri na hora do parto, né? Então, eu não tive dúvida de que eu quero tudo isso de novo. Eu quero um parto fácil, se Deus quiser rápido, que vai dar tudo certo novamente por causa do exercício. No 6º mês de gestação, Marta Bandeira também optou pelo método como parte de preparação para a chegada da filha Júlia. Ela não perde uma aula desde o início da gravidez e revela, são inúmeros os benefícios. A flexibilidade, a questão das dores melhoraram muito. Também eu tô sentindo que eu estou mais preparada, condicionamento físico também eu estou me sentindo melhor. Então, eu fico em pé, não sinto tanto. Quando eu estou com alguma dor, eu venho e aí eu sinto o alívio. Com a ajuda de aparelhos ou simplesmente usando o peso do corpo, elas seguem se exercitando. E os movimentos utilizados nas aulas ajudam até no pós-parto, como força extra para carregar aquele que hoje está em seu ventre. O que você diria para as gravidinhas, né, que às vezes falam, acho que eu não vou fazer nada não. Todo mundo tem que fazer, né? Toda gestante ela tem que fazer atividade física, até para melhorar a nossa condição no pré-parto, no parto e no pós-parto, porque o puerpério ele também exige muito da mulher, né? Então é extremamente importante que seja feita alguma atividade física, seja ela qual for. Se tiver uma terceira gestação, sem sombra de dúvida, você vai estar aqui de volta. Com certeza, todas as gestações estarei aqui fazendo exercício. Como é que fica o sentimento de poder ter contribuído, né? De certa forma, feito parte da gestação de tantas mulheres. É muito gostoso, né? É uma satisfação muito gostosa de poder ter desfrutado do tempo delas, né? E poder ter somado na vida delas de uma forma geral, porque não é só sobre o exercício, é sobre a gestação, né? Sobre desfrutar a gestação de uma forma mais saudável. E aí, gostaram? Você que está acompanhando com a gente a série, está gravidinha também? Assim como eu, o importante é buscar uma atividade segura, sempre com orientação, que respeite esse momento tão especial. No próximo episódio, tem mais atividades por aqui, porque as mamães estão on. Até lá! É verdade, as mamães estão em movimento. Na próxima quarta-feira, mais um episódio por aqui. Lembrando que você participa com a gente, 99214-4513, 99214-4513, o DDD é 67. O Ednor Pereira está por aqui também, mandando mensagem para a gente. Ele diz o seguinte: bom dia, Eva Regina e Ricardo Paredes. Como fazer para comprar a camisa do comercial para dar uma força para o nosso amigo Ricardo Paredes na torcida para o comercial que ele tanto ama? Vou lá torcer, mas quero comprar a camisa. Tá certo, Ednor, olha, vai reforçar tem a loja do comercial lá na Espípica Laje, na Avenida Espípica Laje. Tem que ver se ainda tem. Tem sim. Ainda tem? Ainda está funcionando? Ao lado da academia. Tem uma academia e tem a lojinha do comercial. Tem mais. Bom dia, Eva Regina e Ricardinho. Eva, estou vendo o Ricardinho no Face, até que ele fica mais bonito por lá, hein? É o Adão Vilhalba. Você está usando uns filtros, alguma coisa, edição nas suas fotos lá no Facebook, Ricardo? E a dona Mariana, minha mamãe, caprichou também, né? Então tá bom. Então tá certo. Intervalo rapidinho, no próximo bloco você confere. Definidos os classificados para as quartas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É rapidinho, hein? A gente já volta.
O Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, vai receber no fim de semana a etapa do atletismo dos Jogos Escolares da Juventude para atletas com idade entre 15 e 17 anos. A disputa vai reunir 480 participantes de 31 municípios e vale vaga para os Jogos Escolares brasileiros, hein? Reforçando aí o crescimento da modalidade em Mato Grosso do Sul. Vamos falar de Copa do Mundo, de clubes da FIFA. Real Madrid e Borussia, né, estão classificados para as quartas de final. Vamos na tela? Vem comigo, vamos conferir aqui. Vamos lá, Ricardo. A bola rolou ontem, né, Magina? Vamos primeiro para os resultados, né? Vamos lá. Exatamente. Ó, o Real Madrid bateu aí a Juventus por 1-0 e o Borussia Dortmund bateu 2-1 a equipe do Monterrey. Para tudo. O que foi? Você acertou? Houve? Eu acertei os dois, né? Vai chover uns 3 dias, Ricardo Paredes. Você falou que ia passar, não, mas aí tava tudo, né? Ainda bem que eu não apostei outro chocolate, senão você não de apostou, novo, é né? verdade. Você não quis apostar, né? Mas realmente Real e Borussia foram muito bem. Seus jogos confirmaram o certo favoritismo, né? Agora chegou aquela hora em que quem tem mais garrafa vazia para vender segue em frente, né? No caso, são duas equipes tradicionais, Varginha, então acho que não tem mistério nenhum, né? Temos aí todos os jogos das quartas? Temos, está aqui na tela para você. Ó. Vamos lá. Sexta-feira, dia 4. Já começa com um dos brasileiros, né? Fluminense e Al Hilal às 3 da tarde, às 9 da noite. Aliás, antes de você falar do jogo das 9 da noite, de acordo com a imprensa internacional, o Al Hilal foi a única surpresa aí das quartas, né? Eu também achei. Né? Eu acho que você concorda foi a grande surpresa e foi o Al Hilal. E receberam uma premiação gorda também no presidente do clube. Fizeram a festa lá, né? E com o brasileiro, né? Com o brasileiro fazendo exatamente. Fluminense história. e Al Hilal, portanto, às 3 da tarde, às 9 da noite, o Palmeiras enfrenta o Chelsea da Inglaterra. Aí é jogão de bola. De jogão. Aí seguimos no sábado, né? Sábado, mais duas partidas. Ao meio-dia. Meio-dia tem Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. 4 da tarde, o Borussia Dortmund enfrenta o Real Madrid. Sábado vai estar legal, vai estar chique. Sexta e sábado só jogão, né? Só jogão. Sábado, quem ficar em casa vai estar feliz da vida, podendo acompanhar duas grandes partidas. Já que a gente lembrou dos dois brasileiros, né? Sem poder contar com todo o elenco, o Palmeiras treinou de olho nas quartas de final. O Palmeiras treinou no CT do Philadelphia Eagles e deu sequência aos preparativos para o jogo contra o Chelsea. O duelo, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, será às 9 da noite de sexta-feira no Lincoln Financial Field. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos do trabalho. Piquerez e Paulinho não foram a campo, assim como o lesionado Murilo. Com cirurgia prevista na volta ao Brasil, o atacante tem mantido um cronograma específico de controle de carga. O lateral esquerdo apresentou quadro gripal. O caso não chega a preocupar, até porque o uruguaio está suspenso nas quartas de final. Se o Palmeiras avançar, ele terá condições de jogo. Abel Ferreira terá mais 2 dias de treino até a partida contra o Chelsea. Além de Piquerez, o técnico também não contará com Gustavo Gomes, expulso contra o Botafogo. Michael e Vanderlan devem ser os substitutos. A provável escalação do Palmeiras para o jogo tem o Everton, Giai, Bruno Fux, Michael e Vanderlan, Emiliano Martínez, Richard Rios e Maurício, Estevão, Alain e Vitor Roque. E além do Palmeiras classificado, o Fluminense, né, também começou a preparação para o confronto com o Al Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense, que eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, com uma vitória por 2-0, teve um dia de folga nessa terça-feira. Renato Gaúcho começa a definir o time para o confronto das quartas de final contra o Al Hilal, sexta-feira, 3 da tarde, a partir do treino de hoje. Um dos destaques do Fluminense na competição é o meio-campo Hércules. O jogador marcou o gol que selou a classificação do Flu para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, no jogo com a Inter de Milão, na última segunda-feira. Hércules foi contratado por 29 milhões na janela do início do ano, após se destacar pelo Fortaleza e ser especulado em times como Flamengo e Palmeiras.
Na ocasião, a contratação ganhou muito destaque na imprensa e foi apontada como uma das principais movimentações de mercado para a temporada deste ano. Ricardo Paredes, vale sempre lembrar, né? Se Palmeiras e Fluminense avançarem, se enfrentam na semi. Olha só, e teremos um finalista brasileiro. O problema é que elimina um, né? Eu queria, de repente, uma final brasileira. Você queria uma final entre os dois brasileiros? A final brasileira seria muito legal, mas é muito complicado. Mas se você joga um para cada lado, se houvesse essa possibilidade de no sorteio também, correria o risco de não ter nenhum, né? É verdade, mas de qualquer forma, tanto o Palmeiras como também o Fluminense estão fazendo um grande campeonato. São favoritos aí na rodada das quartas de final. São favoritos? São favoritos. No seu entendimento? Verdão e o Fluminense são favoritos. Então tá certo. Então vamos embora, né? Vamos embora, tá na hora. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência e a sua participação. Amanhã a gente te espera em 11h45, logo após o Jornal da Tarde. Beijo, fui! Abraço, tchau.